Por falar ali em problemas no território de Israel e também no território palestino, vejam aí imagens ao vivo neste momento. Esse local, minha gente, é a Cisjordânia. É aquele território, né, que também é majoritariamente palestino. A gente fala majoritariamente porque há israelenses vivendo, uma minoria, mas há israelenses ou judeus vivendo no território da Palestina. É uma manifestação que ocorre neste momento. Vocês estão vendo muitas pessoas reunidas e elas estão dando volta ali no que parece ser uma praça, um monumento importante dessa região da Cisjordânia. Também há crianças nessa imagem. Se você observar ali no canto esquerdo abaixo da tela, você tem uma criança, mais abaixo outra criança aparece, você tem pessoas com mais idade. O que a gente mais vê nessa imagem são homens. Eu estou até aqui tentando interpretar para ver se a gente tem a presença de mulheres. Acabei de ver uma mulher ali no meio, mas o que a gente mais tem é essa presença masculina. Também nessa manifestação, vocês estão vendo lá ao fundo uma ambulância que tenta passar, eles que seguram cartazes, fazem um protesto, todo o trabalho da imprensa. Essa imagem é importante até que nós façamos aqui uma diferenciação. Vocês se lembram que nesta semana, você acompanhou aqui ao vivo com a gente, uma outra manifestação, um outro protesto também na Cisjordânia, mas a imagem é muito diferente, porque no outro havia ali o ataque, ou menos um ataque, né, jogando pedras, para vocês verem a diferença bélica, né? Você está falando de um povo que usa pedra contra o outro que usa armamentos, mas eles vão tentando protestar e se virando como podem. Da outra vez nós vimos barricadas, ou seja, puseram ali obstáculos, lata de lixo, pneus, incendiaram, atacavam também os representantes do exército israelense como um ato de protesto. E agora nessa imagem a gente vê que não há fogo, não há barricada e há uma manifestação. Eu estou quase achando que as ambulâncias fazem parte também do protesto, o que não seria algo, né, muito distante disso, visto que as próprias ambulâncias, quem está trabalhando ali também são os palestinos. Agora a imagem está um pouco mais aberta, não, a ambulância está passando só no trânsito mesmo. A imagem está um pouco mais aberta, vocês conseguem ver ainda mais pessoas. Alguns estão encapuzados, inclusive, né, escondendo o rosto, mas isso corresponde a uma, duas pessoas. O restante está todo ali com o rosto à mostra e essa que parece ser uma manifestação pacífica do ponto de vista, né, de não haver ali um ataque ou uma defesa a qualquer que seja a barreira que eles encontram pela frente. A Cisjordânia é um território majoritariamente palestino. Você tem, em média, 4 milhões de palestinos vivendo aí nesse local. E os nossos analistas, os nossos professores também sempre explicam que a Cisjordânia tem uma política, tem uma gestão diferente da faixa de Gaza. Gaza é totalmente controlada pelo Hamas e não dialoga com o governo israelense. Dialoga por meio de bombas e foguetes e os ataques que vocês viram ali nos últimos dias. Diferentemente da Cisjordânia. A Cisjordânia é um local que dialoga politicamente com Israel, então tem uma efervescência diferente da faixa de Gaza. Você tem um movimento, a base, ela é igual, né? A defesa dos direitos para os palestinos, a defesa da causa palestina, mas a forma é diferente. Olha aí a imagem agora, mostrando um outro trecho. Estão vendo? Aí sim nós já vemos algumas barricadas e todo o incêndio que está aparecendo. Aliás, vejam só, esse trecho é exatamente o que nós vimos nos últimos dias. Agora que o cinegrafista local, olha a importância do trabalho da imprensa. Agora que ele derivou para a esquerda, ou seja, que ele colocou a imagem para a esquerda, a gente consegue ver aqueles prédios lá ao fundo, ao lado esquerdo, que a Derla Cardoso outro dia estava explicando para a gente que é de uma comunidade israelense. Por isso que geralmente há a presença do exército israelense ali mais acima no lado esquerdo, na rua que dá a entrada, né, que faz o acesso para essa comunidade. Aí, nesta imagem que é ao vivo, às 9h10, você tem 2 focos, aliás, 3, pelo que eu estou identificando aqui. 3 focos de incêndio, são essas barricadas que são feitas pelos manifestantes, um protesto. Esses protestos começaram logo após a explosão em um hospital na faixa de Gaza, aquela explosão que resultou em quase 500 mortos, quase 500 vidas perdidas. Agora eu tenho a impressão de ter havido alguma coisa ali que eles saíram correndo, ao menos os que estão aqui embaixo. Houve
uma movimentação diferente. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa que está acontecendo, as pessoas estão correndo, pode ser que esteja havendo algum atendimento. Você vê uma movimentação diferente agora nessa imagem. Nós estamos 6 horas atrás do horário local, tem uma correria diferente acontecendo e a gente vai tentando interpretar o que é que está havendo. As pessoas, pelo jeito, estão saindo ali do meio das ruas, procurando algum abrigo. Até os cinegrafistas estão indo ali para o lado direito. Enfim, a gente vai compreendendo o que está acontecendo. E só do cinegrafista ter virado a câmera ali para o lado, já nos dá a impressão de que algo... Veja que... E você tem 5 ambulâncias que estão ali paradas. Ali mais um momento em que há o registro dessas barricadas e outros locais que mostram que já houve outros focos de incêndio. Lá em cima, ao lado direito, eu estou identificando aqui, parecem ser atendentes, inclusive da área da saúde, porque um deles saiu com uma maca nos braços. A Adélia Cardoso também está aqui com a gente para que nós possamos ambientar para você que nos acompanha ao vivo, na televisão, no streaming, no YouTube ou no site da CNN Brasil, o que acontece neste momento. Adélia, eu estava citando aqui que essas manifestações começaram logo após a explosão do hospital em Gaza. E mais uma vez a gente vê o retrato, né, dessa efervescência no território entre os palestinos. Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Essa cidade que a gente está vendo na imagem é a cidade de Ramallah, uma cidade na Cisjordânia que tem cerca de 38 mil habitantes. Os protestos eles se intensificaram depois da explosão do hospital, mas eles já vêm acontecendo há vários dias. Inclusive, 13 pessoas morreram em uma operação das tropas de Israel na Cisjordânia em um campo de refugiados. Então, isso aumentou um pouco mais a tensão por lá. Mas também tem um outro número que é ainda maior do que esse que eu dei agora, que é o número de mortos em protestos. Vejamos aí, hein? Tem uma movimentação... Tropas israelenses chegando para fazer a segurança ali antes da entrada daquele condomínio. Acaba de chegar 2 veículos blindados que desceram ali a via do condomínio. O que nos chama a atenção dela é que eles estão um pouco mais próximos desses manifestantes, porque nos outros dias nós víamos esses veículos um pouco mais acima. Agora eles estão ali aparentemente fazendo uma manobra, vocês estão vendo que há uma bandeira israelense, são os tanques... dos militares, né, do exército de Israel fazendo a defesa do local. Lembra pra gente, por favor, Derla, ali atrás é uma comunidade israelense, ou seja, você tem, não digo israelense, mas judeus vivendo nesse local da Palestina também? Em diferentes partes do território palestino, da Cisjordânia, há assentamentos de judeus espalhados em alguns pontos, a gente vê um número maior. O perigo agora, Elisa, na verdade, a gente está tentando contextualizar aqui a informação, mas a gente tem que ficar atento à imagem, porque o que acontece? Geralmente, esses protestos acabam em violência e mortes. Então, as tropas israelenses se aproximam ali dos manifestantes para fazer uma segurança justamente dessa vizinhança, só que é o que acontece, os palestinos muitas vezes acabam entrando em confronto, então eles atiram pedras, às vezes fazem até disparos, alguns deles, e as tropas israelenses respondem com fogo. Justamente por isso é que 81 pessoas já morreram em protestos na Cisjordânia desde o início dessa guerra. Então a gente está, às vezes, contextualizando aqui, até para um pouco, faz uma pausa para entender o que está acontecendo na imagem, porque esse cinegrafista está ao vivo, posicionado, um cinegrafista da agência Reuters, parceira aqui da CNN, está posicionado, filmando toda a tensão na Cisjordânia, que tem aumentado cada dia, a cada nova situação e operação que acontece, a cada novo ataque de Israel lá em Gaza, a situação vai ficando cada vez mais tensa por lá. Pois é, a gente está falando de um território palestino que fica ali para o lado oeste do Rio Jordão, ele fica praticamente no meio, né, do território israelense, apesar de que, eu estou falando aqui que fica no meio dela, mas eu estou na dúvida se ele não faz fronteira com o Líbano.
ou se a parte... Mas a gente vai falando e a gente vai aqui, ao mesmo tempo, abrindo o mapa, porque tudo a gente faz ao mesmo tempo aqui para você que está ao vivo com a gente aqui na CNN. Não, com o Líbano não, com a Jordânia. Eu me referi ao país errado. Ele fica ali muito próximo da Jordânia e a gente está falando de um território, né, Derla? Opa, olha ali, uma movimentação grande, aconteceu alguma coisa. Puxa vida, aconteceu alguma coisa. É uma mulher que está sendo carregada ou é um homem que está com o rosto coberto? Não dá para ver, provavelmente um homem que está coberto ali foi ferido em confronto já com as tropas israelenses, é o que dá para entender. E as ambulâncias, Elisa, estão justamente posicionadas ali por conta da violência. Isso é o que acontece sempre quando há protestos na Cisjordânia. Eles tomam uma proporção e sempre há feridos e também, em consequência, pessoas que morrem nesses protestos mais violentos.